Como diz o nosso pastor, tem uma palavra bem especial para o seu coração essa noite. Tem uma palavra bem gostosa. O Espírito Santo vai revelar bastante coisas sobre Jesus para mim e para você. E nessa noite eu queria falar justamente sobre isso. Sobre os níveis da revelação de Jesus. Como que Jesus se manifestava, se relacionava para determinados grupos de pessoas. Achamos que Jesus falava tudo, para todos, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas conforme eu e você vamos crescendo na graça, na revelação, na intimidade com o Senhor, Ele vai falando mais ao nosso coração. Em uma das suas palavras Ele diz que Ele não pode falar tudo agora porque os discípulos não suportariam. Conosco não é diferente. Ele não pode sair falando tudo. Então ele vai se relacionando com determinados grupos de pessoas por níveis. E é isso que nós vamos ver nessa tarde. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outro tempo falado aos nossos pais, muitas vezes, e por diversas maneiras ou por diversas formas, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou por seu Filho. Tem duas palavrinhas aqui muito interessantes. São muitas vezes e diversas formas. Por muitas vezes o Senhor Jesus veio falando através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes, ao longo de todo o Antigo Testamento. Muitas vezes, Ele tenta com Abrão, Ele tenta com Noé, Ele tenta com Jacó, com Isaac, Ele tenta com Elias, com Eliseu, com Jeremias, com Isaías, Ele tenta. Ele por diversas vezes, Jesus vinha falando, se manifestando. E por diversas formas. Quais são essas formas? Visão, revelação, sonhos. Os patriarcas sonharam. Era Jesus falando com os patriarcas. Mas no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, numa reunião, eu costumo dizer que esse versículo é uma reunião da divindade, quando Deus diz assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Jesus levanta a mão e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus decidiu falar nesses últimos dias pelo Filho. Olha que texto interessante. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 1. Jesus decidiu vir ao mundo e falar e se relacionar. Mateus capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se à beira do mar. E retirando-se e reunindo-se ao redor dele grandes multidões, de modo que entrou num barco e assentou-se, e todo o povo que estava em pé na praia falou-lhes muitas coisas por parábolas. Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 10. E chegando-se a ele, aos seus discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é conhecido. Nós olhamos esse texto e falamos assim: Jesus estava em casa, uma noite de sono bela, tranquila. Ele acorda, toma um café e sai de casa. Olha a revelação por detrás desse texto. Jesus sai da sua própria casa
a morada celestial, o seio do Pai, e decide ir até a praia. A praia, a areia do mar, é Israel, que não aceitou, que não quis. O que ele faz? O próprio povo, o próprio Israel, impele ele para subir no barco e ir para o mar. O mar fala das nações, o mar fala dos gentios, o mar fala daqueles que não eram o povo de Deus. E o barco fala do evangelho. Ou seja, Jesus decide sair da sua casa, da sua morada celestial, vem até Israel. Israel não aceita, os judeus não aceitam. Ele vai para as nações, prega para as nações de cima do barco, que é o evangelho, e prega para Israel com voz profética. Mas hoje, eu e você, alcançados pelo barco do evangelho, também falamos para toda a terra com voz profética, como Jesus falava. Então ele decide. Ou seja, os profetas tentam fazer o trabalho no Antigo Testamento, vem aos poucos anunciando Jesus. E Jesus fala: agora eu vou descer agora. Eu vou lá. Eu vou me apresentar, eu vou me revelar a eles. E as multidões começam a seguir. E as multidões aparecem. E mais ou menos para um grupo de 500 pessoas, elas começam a seguir a Jesus. Esse é o primeiro nível de revelação de Jesus com a humanidade. Aproximadamente 500. Um pouco mais. Que eram aqueles que seguiam a Jesus por causa dos milagres e da cura que Jesus operava. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 29. Você só folheia aí mais umas 2 páginas. E Jesus partiu dali e chegou ao mar da Galileia e subiu ao monte e sentou-se ali. E aproximaram-se dele grandes multidões, e traziam consigo os coxos, cegos, mudos, mancos e muitos outros enfermos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhava vendo os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam o Deus de Israel. Ou seja, as pessoas seguiam a Jesus por causa daquilo que ele fazia, não por causa daquilo que ele era. Isso me remete, sabe ao quê? Ao pátio do tabernáculo. No pátio do tabernáculo, todas as pessoas andavam, transitavam por ali. Era um espaço grande. E elas faziam 2 coisas. Elas se encontravam ali no altar das ofertas, ou no altar de holocausto, ou no altar de bronze, para trazer oferta e dízimo. Trazemos oferta e dízimo ao Senhor, amém? Não é a igreja, é o Senhor. Também no pátio, o que tem? A bacia de bronze, onde tem a água, que nos remete ao batismo, que nos remete à purificação. Ou seja, as pessoas que andavam com Jesus, que meramente seguiam a Jesus, eu posso dizer que são aquelas que somente andam pelo pátio. Bom, eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus operou uma obra de transformação, o pastor Arno disse que tem batismo na igreja semana que vem, então eu vou me batizar. E eu trago o meu dízimo e a minha oferta, pronto. Deixa eu dizer para você, esse é um nível de revelação de Jesus para mim e para você bem baixinho, bem pequenininho. Bem ali assim, no rodapé, sabe? Mas Jesus não para por aí. Jesus começa a selecionar no meio da multidão, no meio daqueles que o seguem, e começa a ver o coração deles. 1 Coríntios 12, 31 diz assim, não está no esboço. Buscai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, não para só no pátio. A gente não fica só andando no pátio. A gente não se contenta somente em ser batizado, em trazer um dízimo e trazer a oferta e viver a semana dizendo, ó vida, ó céu, ó azar.
Quando Jesus vê isso, ele diz assim: eu vou peneirar um pouquinho essa multidão, e vai sair coisa boa daí. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. E depois dessas coisas, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante da sua face, a toda cidade e lugar aonde ele mesmo deveria ir. Versículo 9. E ele disse: curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Alguém disse um amém assim, bem pequenininho assim, sussurrou um amém assim. Ora, o nível da revelação de Jesus não é só para os 500 que quer uma bênção, que quer uma cura, que quer meramente uma libertação, não. O nível dele agora é com 70. Imagine que, como se fosse um funil, está afunilando. Tem os 500, mas tem os 70. Para os 70, ele dá algo que ele não dá para os 500. Para os 70, ele fala algo que ele não fala para os 500. Ele chega para esses 70 e diz assim: a vocês eu confio, eu dou poder e autoridade. A vocês que vão anunciar que é chegado o reino de Deus. Veja, Jesus só ia aonde os discípulos já tinham ido. Jesus não vai aonde você não foi. Você vai lá, anuncia, prega, evangeliza, cura, liberta. Aí Jesus vai lá. Porque é o que o texto diz. O texto diz: o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 adiante da sua face a toda a cidade e lugar aonde ele mesmo havia de ir. Ou seja, Jesus manda 70 para preparar o caminho para ele. Porque se você vê bastante as palavras de Jesus, Jesus ele prega o reino de Deus, mas os discípulos pregam salvação. Jesus ele vem e anuncia o reino. Aonde é que Jesus anuncia o reino? Aonde os discípulos já pregaram salvação. Ou seja, aonde eu e você anunciarmos o evangelho, o reino de Deus ali será estabelecido por causa de Jesus. E ele dá poder, ele dá autoridade. Veja, queridos, no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 1, o Espírito Santo, ele habitava nos querubins que moviam as rodas do trono de Deus. Aonde o trono ia, era porque o Espírito Santo movia os querubins. Só que o Espírito Santo hoje não está mais no céu, não está mais nas rodas do trono. Onde é que o Espírito Santo está hoje? Na minha e na sua vida. Ou seja, quem move as rodas do trono de Deus, pode dizer é você mesmo, sou eu. Nós movemos as rodas do trono de Deus e nós levamos o trono de Deus para onde nós queremos levar. E muitas vezes nós estamos, Deus vai lá. Não, Deus vai lá se você, que é o trabalhador das rodas do trono, levar ele lá. Então Ezequiel teve uma experiência poderosa. 700 anos antes do Pentecoste acontecer, em Atos capítulo 2. Quem tem o Espírito Santo anda na frente. Quem tem o Espírito Santo, quem sabe desse poder e dessa autoridade, sai de casa para trabalhar numa segunda-feira, dizendo assim: eu tenho poder e autoridade. Vem para a igreja cultuar a Deus, sabendo que tem poder e autoridade.
Se depara com uma situação adversa na família, eu tenho poder e autoridade. Se depara com situação adversa no trabalho, eu tenho poder e autoridade para pisar sobre toda a obra do mal. E nada vai me fazer dano algum. Só que a revelação de Jesus não para nos 70. A revelação de Jesus vai até os 12. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. E convocando os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: não tomais convosco para o caminho nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Versículo de número 10, desculpa. Regressando os apóstolos, contaram-lhe quantas coisas haviam feito. E ele, tomando consigo, retirou-se para o lugar deserto, que pertencia a uma cidade chamada Betsaida. Versículo 19. E respondeu-lhes... Deixa o 19. O que Jesus deu para os 12, ele não deu para os 70. Mas Eliseu, você acabou de dizer que ele deu aos 70 poder e autoridade. Deu. Ele primeiro chama os 12, depois ele chama os 70. Mas em ordem numérica, ou em ordem decrescente, nós temos na pirâmide os 500, os 70 e os 12. Qual a diferença da revelação de Jesus dos 12 para os 70? É que os discípulos sempre sabiam para onde iam. Jesus sempre falava para os discípulos para onde eles iam. Jesus não disse para os 70 para onde eles iram. Jesus não disse. Quer ver? Abra lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Marcos 4, 33. E com muitas parábolas, tais como esta, lhe dirigia a palavra conforme os que podiam ouvir. Veja, nem todos ouvem a palavra, nem todos têm nível para entender a revelação da palavra. E sem parábolas não lhes falava, mas aos seus discípulos em particular declarava tudo. Naquele dia já era tarde, e disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Ele viu os 70 e disse assim: para você eu vou te dar poder e autoridade. Toma posse, usa o poder e a autoridade que eu estou te dando. Agora para os discípulos, ele falava por parábolas. Sabe quando você está falando em línguas, quando você está orando em línguas, que a pessoa do seu lado pode não estar entendendo porque ela não tem o dom de interpretação de línguas? Ou mesmo você fica confuso porque a sua mente fica infrutífera. Paulo diz isso, que quando nós oramos em línguas, quando nós falamos em língua, a nossa mente ela fica infrutífera. A nossa alma não entende, mas o nosso espírito de fato está orando. É a mesma coisa. Jesus falava por parábolas. A alma dos discípulos estava ainda meia conturbada. Mas o espírito deles estavam recebendo todas as coisas. O espírito recebia todas as coisas. Como o nosso espírito é um com o Espírito Santo, quando nós recebemos a revelação da palavra, no momento certo a nossa alma ela vai entender, ela vai aceitar, e o nosso corpo vai agir, vai produzir aquilo que o nosso espírito está falando, não aquilo que a nossa alma está querendo. Não é mais a vontade humana, mas sim a vontade de Deus impressa no nosso espírito. Eu tive a oportunidade de escrever meu livro.
E a primeira frase que eu coloquei ali foi uma frase de um doutor em teologia, doutor Augusto Strong, que ele diz assim: antes da revelação ser para você, ela precisa estar em você. E aí esses dias eu peguei esse texto de novo, essa frase, eu fiquei remoendo essa frase. Falei, Deus, tem mais coisa por detrás dessa frase do Dr. Augusto Strong. E aí o Espírito Santo soprou essa seguinte frase ao meu coração: a revelação para você é uma informação, mas a revelação em você é a memória da divindade no seu espírito. A revelação para você é só informação. Poxa, que legal. Jesus falou com 500. Nossa, Jesus falou com 70. Jesus falou com 12. Jesus deu poder e autoridade para uns. Para outros que não tiveram maturidade. Eles não conseguiram viver nesse nível. Nossa, que legal. Mas quando nós entendemos, não, peraí. Eu não quero só ficar no pátio. Eu não quero só ser uma pessoa que me batizei, que entrega o dízimo, que entrega a oferta e fico transitando no pátio. Agora eu dou um passo à frente, eu caminho um pouco mais e eu vou para o lugar santo. O que é que tem no lugar santo? O que é que tem ali na metade do caminho do tabernáculo de Moisés? À nossa direita, a mesa dos pães da proposição, fala de ceia. Mais um pouco à frente, no lado direito, vai ter o altar de incenso, que fala de oração, que fala de adoração. Do lado esquerdo vai ter o candelabro, que fala de poder, autoridade, unção. Ou seja, quando nós saímos do pátio, quando nós não mais transitamos no grupo dos 500, nós damos um passo para dentro do lugar santo. Ora, você bem sabe que entre o pátio e o lugar santo haviam 5 colunas. As 5 colunas representam os 5 ministérios. Quem é responsável em nos ensinar sobre ceia, adoração, oração, poder do Espírito Santo, unção, é os 5 ministérios que o Senhor Jesus instituiu sobre a igreja. Eu não mais transito no pátio, agora eu vou para o lugar santo, pastor. Se agora eu vou para o lugar santo, eu começo a entender o que é poder, o que é autoridade. Eu começo a entender o que é ceia, o que é aliança. Eu começo a entender o que é oração, o que é adoração. E quanto mais nós nos envolvemos no lugar santo, nós permitimos a atuação dos 5 ministérios na nossa vida. E com isso nós somos aperfeiçoados. Então ele faz a seleção. Só que dos 12, ele ainda escolhe 3. Pedro, Tiago e João. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. A revelação para esses 3 é forte. Esses 3 já têm poder, já têm autoridade e já sabem para onde vão. Agora, olha a experiência, olha como Jesus se revela para Pedro, Tiago e João. E aconteceu que, já quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e subiu ao monte para orar. E quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que 2 varões estavam com ele, falando com ele, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual haviam de cumprir-se em Jerusalém. Jesus sabia que ia morrer? Sabia. Sabia de todos os detalhes? Não. Quem foi que disse para ele todos os detalhes de como seria a sua morte? Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Ou seja, Moisés falando do cumprimento da lei,
Elias representando os profetas e as palavras proféticas, e a própria graça manifesta, revelada, aparente, àqueles 3 homens. E aqueles 3 homens têm ao mesmo tempo a experiência com a lei, com os profetas e com a graça. E a revelação da graça atinge um deles. Um desses 3, de Pedro, Tiago e João, eles olham aquilo tudo e dizem: tem mais coisa por aí. Não é só isso. E Jesus ali recebe toda a instrução de Moisés e de Elias como seria a sua morte. Mas um daqueles discípulos, um daqueles 3, que Jesus já deu mais uma afunilada aí na pirâmide, ou uma afunilada no funil. Não é mais os 500, também não é mais os 70, também não é mais os 12, agora são 3. E para um desses 3, ele tem a revelação da totalidade do Senhor Jesus e do seu propósito. Ah, meu irmão. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 21. Diz assim: depois que Jesus disse estas coisas, turbou-se em espírito e declarou: verdadeiramente vos digo que um de vós vai me entregar, ou um de vós há de me trair. Então os discípulos entreolhavam perplexos, sem ter ideia a respeito do que ele falava. Ora, ao lado de Jesus, achava-se um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, reclinado sobre o seu peito. Então Simão Pedro fez-lhe um sinal para que perguntasse a Jesus a respeito de quem ele estava falando. E aquele discípulo inclinando-se para o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Tem outras versões que diz assim: Senhor, por um acaso sou eu? E eu gosto mais dessa versão. Porque João, aquele que reclina a sua cabeça no peito de Jesus, aquele que tem intimidade com Jesus, ele não quer saber quem é que vai pecar, ele não quer saber quem é que vai entregar, ele quer saber se o problema está com ele. Quando nós nos achegamos a Jesus, para obtermos as respostas certas, precisamos fazer a pergunta certa. A pergunta certa é: Senhor, sou eu que vou lhe entregar? Senhor, sou eu que vou fazer alguma coisa errada? Se sou eu, Pai, já me ajuda a não fazer. Agora hoje, nós vivemos num tempo que, será que é fulano? Será que é ciclano? Será que é Beltrano que vai errar? Será que é ele que vai cair? Será que é ele que vai tropeçar? E João aqui nos dá uma lição. João diz assim: Pai, mestre, sou eu? E Jesus diz assim: aquele a quem eu der o bocado molhado, o pedaço molhado. Veja que não há registro de João chegando assim: olha gente, preste atenção, Jesus falou para mim que vai ser Judas. Ele recebe a revelação. Os outros não tinham intimidade o suficiente para fazer essa pergunta para Jesus. E eu atribuo essa intimidade de João com a revelação da graça que ele teve no Monte da Transfiguração, no texto que nós acabamos de ler. Isso é uma leitura minha do texto. Ele consegue ter esse discernimento, ele consegue ter essa intimidade, porque ele teve uma experiência com a graça.
E a graça não é só um período, a graça é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio, aquele que exerceu seu ministério, aquele que morreu, que foi crucificado, aquele que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus Pai, governando sobre todas as coisas. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O primogênito de todos os mortos, o unigênito do Pai, cheio de glória, cheio de verdade, esse é o nosso Jesus. E quem tem experiência com Jesus, tem revelação. Nesses últimos dias, ele não fala mais por profetas, ele não fala mais, não. Ele decidiu revelar-se, ele decidiu aparecer, ele decidiu falar pelo Filho. E João, reclinando a sua cabeça, ele diz assim: mestre, sou eu. Sou eu. Não, João, fica tranquilo, não é você. Veja que Jesus fala por parábolas. E há tanto tempo os discípulos com ele, somente João teve essa intimidade. Somente João disse assim: não, eu não vou ficar só no lugar santo. Eu não vou ficar ali só com a unção do Espírito Santo, com o óleo sobre a minha vida, com poder, com autoridade. Eu não vou só participar da mesa da ceia. Eu não vou só participar de oração, de adoração, não. Eu vou dar um passo além. Eu vou para dentro dos santos dos santos. Eu vou para dentro da sala do Santíssimo. Eu vou para o lugar onde tem, aonde existe, aonde se manifesta a nuvem. Onde há a arca da aliança. Eu vou reclinar a minha cabeça na arca da aliança que se manifestou e que veio ao mundo. E João não fica só ali. Ora, quando nós saímos do lugar santo e vamos para o Santíssimo, nós passamos por 4 pilares. Os 5 primeiros pilares é do pátio para o lugar santo. Mas do lugar santo para o Santíssimo são 4 pilares. E curiosamente, na Arca da Aliança, existem 4 argolas, para que sejam colocados os varões, para que 4 pessoas carregassem. Sabe o que é o 4 na Bíblia? Equilíbrio. A partir do momento que nós não ficamos transitando só no pátio, que são aqueles 500. Eu passo pelo lugar santo, que é o grupo dos 70, dos 12 e dos 3, tem experiência com o Espírito Santo. Adoração, oração, ceia, aliança. Não, eu vou para o Santíssimo. E no Santíssimo, o próprio Senhor Jesus me ensina a ter uma vida cristã equilibrada. Porque eu passo pelos 4 pilares. Eu tenho as 4 argolas. Se eu tiro uma daquela, fica capenga. E João, por ter um encontro com a graça no Monte da Transfiguração, como Jesus de fato é, ele tem uma das maiores revelações. E ele faz um decreto profético acerca da nossa posição. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando eu e você temos a revelação de Jesus, nós sabemos qual é a nossa posição. Ah, Jesus veio ao mundo para me salvar. Se fosse só por isso, significa que o plano de Deus tinha dado errado. Porque ele veio para corrigir alguma coisa que tinha dado errado. Não. A salvação foi o meio que ele encontrou para devolver ao homem a posição de rei e de sacerdote. Para seu Deus e Pai. Ora, Deus fala do nosso serviço. Pai fala do nosso relacionamento.
Reino fala de governo. Sacerdócio de administração. Ou seja, eu queria lhe fazer uma pergunta. Em qual grupo você está e em qual grupo você quer estar? Essa noite é um desafio. Podemos ficar no pátio, no grupo dos 500, correndo atrás de Jesus só por causa de milagre, de cura, de libertação que ele faz. Tanto que quando ele ressuscita, ele aparece para 500 pessoas que o seguiam, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Ele aparece, ele valoriza isso. Ele valoriza, ele nos ama a ponto de nos libertar, de nos curar. Mas ele diz assim: filho, não deixa a água só nos artelhos. Não deixa a água só no tornozelo. Cai para dentro. Cai para o rio, Ezequiel. Não fica só aí transitando no pátio. Vem pelo menos para o lugar santo. E aí quando nós crescemos no lugar santo, ele diz assim: filho, vamos subir um pouco mais o nível? Vamos para o Santíssimo, onde você tem experiência com a nuvem, com a glória. Onde você não mais come o maná todo dia, que se você não come naquele dia ele apodrece, porque não pode ficar de um dia para o outro. Você sempre come o pão vivo que desceu do céu. Em qual grupo a partir de hoje nós vamos conseguir transitar? No grupo dos 70 só com autoridade e poder? No grupo dos 12 com autoridade, com poder, com unção e também sabendo para onde nós vamos? Ou o grupo dos 3, onde nós vamos ter ali a revelação da lei, dos profetas, da graça? Ou uma intimidade, desfrutar de uma intimidade individual com o próprio Senhor Jesus, sabendo qual é a nossa posição de rei e de sacerdote? Meu Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente fazer uma oração.